dos Provérbios, escrito pelo sábio Salomão. Leremos o capítulo de número 4. Provérbios capítulo 4. Vamos ler a palavra do Senhor? Provérbios capítulo 4. Diz assim: Ouvi, filhos, a correção do pai. Estais atento para conhecerdes a prudência, pois dou-vos boa doutrina. Não deixeis a minha lei. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante da minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me: retenha as minhas palavras, e o teu coração guarde os meus mandamentos, e vive. Adquira sabedoria, adquira inteligência, e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama-a, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo o que possuis. Adquire o conhecimento. Exalta-a, e ela te exaltará. Abraçando-a, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras. Esse te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus pés, e se correres, não tropeçarás. Pega-te a correção e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes nos caminhos dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passe de largo. Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem naquilo em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca, e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines, nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Amém? Vamos orar ao Senhor. Presbítero irmão Sebastião, olha aqui ao Senhor, por gentileza. Só da igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oramos. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, Pai querido, meu Senhor.
aqui, Senhor, nesta hora, Senhor. Pai querido, um momento especial, Senhor, que temos aqui neste lugar, Senhor. Era a tua palavra, Senhor, que aqui nesta noite o teu filho, Senhor, vai fazer uso, Senhor, da tua palavra, daquilo que o Senhor quer falar para a tua igreja, Senhor. Aqui nesta noite, Senhor, usa, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, Senhor. Fala para cada um dos teus filhos, Senhor, aos nossos corações, Senhor, que possamos sair daqui, Senhor, alegres, Senhor, Pai querido, com tudo que o Senhor possa, Senhor, nos trazer, Senhor, nesta noite, palavras, Senhor, de vida, de salvação, de libertação, Senhor, para todos os teus filhos, Senhor, e toda a tua igreja que estão presentes, Senhor, possam sair aqui, Senhor, com seus corações, Senhor, alegre, Pai querido, por ouvir a tua palavra, guardar na mente, na sua vida, Senhor, Pai querido, como instrumento, Senhor, para nossa bússola, direção, Senhor, daquilo que tu quer fazer para com cada um, Senhor, Pai querido, preparar o caminho, Senhor, para cada um andar, Senhor, na tua presença, Senhor, e aqui, Senhor, agradecemos, certo, das tuas respostas, em nome de Jesus, amém, e amém, Jesus. Elias. Meus amados, nós vamos em poucos minutos, um pouco grave ainda, falar um pouco desse texto. Esse texto ele é rico, mas muito rico. E como nós estamos aqui, seguindo aqui uma lógica, né? Uma sequência de palavras ou de ensinamentos a respeito das palavras. Os que nos acompanham aqui devem se lembrar que nós, há 15 dias, falamos sobre Eclesiastes capítulo 5. E ali nós aprendemos que nós devemos guardar o nosso pé quando entrar na casa de Deus. E alguém, quando se lê só essa parte do versículo, vai pensar, para que guardar o pé? Na realidade, é saber como proceder, principalmente o que falar, o que pronunciar, para que não ofereçamos sacrifício de tolos. O texto vai mostrar o cuidado que devemos ter ao falar na casa de Deus, no templo, no lugar santo, separado para o louvor e para a adoração a Deus. Na semana passada nós lemos um texto que falava do cuidado que devemos ter nas palavras que falamos uns para com os outros. Nós falamos sobre ponde sal em vossas palavras, né? Que a nossa palavra seja temperada com sal. E aqui nós falamos para os irmãos que esse sal não é o sal literal, obviamente, mas é o tempero, é o cuidado, é o zelo para com aqueles que estão ao nosso redor. E como o texto é um texto de uma epístola, ele representa principalmente o cuidado que devemos ter ao falarmos com nossos irmãos, ao pronunciarmos nossas palavras no tratamento. Devemos falar como convém a cada um, diz assim o texto sagrado. E hoje, meditando nesse texto, eu vejo aqui uma importância muito grande acerca da sabedoria, do procedimento, não mais dentro da casa do Senhor, não apenas no diálogo com os irmãos, mas principalmente, a pergunta seria: com quem estamos aprendendo e o que este ensino está fazendo a diferença lá fora, quando nós nos defrontamos com as oportunidades, quando nós defrontamos ou temos uma oportunidade
de cometer erros? Até que ponto as palavras, a instrução, a doutrina está fazendo efeito em nossas vidas? Eu começaria perguntando aos irmãos o seguinte: você tem aprendido o que, com quem e para quê? O que você tem aprendido? Que palavras estão determinando o seu procedimento? Que palavras estão fazendo você mudar de rumo para melhor ou para pior? Nós nos expomos muito hoje em dia. Nos expomos diante da televisão, diante da internet, nos expomos diante das conversas, diante dos diálogos. E as palavras que vão sendo colocadas em nossa mente, nosso coração, vão determinar o nosso caráter, vão determinar o nosso procedimento, vão determinar onde chegamos e onde seremos levados. É isso que eu vejo quando leio esse texto, né? Fazendo aqui um contexto com aquilo que nós falamos, quando o escritor sagrado, que escreveu muitos provérbios, para quem não sabe, é adágio, é ditado, é uma palavra, uma frase curta com um ensino moral, uma palavra curta, que é uma frase curta que traz um ensinamento profundo. E nesse texto aqui, na realidade, nós não temos apenas um provérbio. Se você olhar lá em Provérbios 23, 24, 26, aí sim você vai ver assim alguns provérbios isolados. Mas aqui nós temos uma instrução, nós temos um ensino para quem ele chama de filho. Uma instrução que tem um conteúdo vasto, como nós dissemos aqui, rico. Ele começa assim: filho, ouvi, filhos, a correção do pai, e estás atento para conhecerdes a prudência, pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Aqui nós temos pelo menos 4 palavras que fazem nos refletir. Primeiro, a palavra correção. Correção significa corrigir, consertar. O livro de Provérbios tem 2 palavras bem próximas: repreensão e correção. Repreender e corrigir pode não ser a mesma coisa em algum momento. Repreender significa advertir energicamente. Corrigir é dizer: isso está errado e eu vou te mostrar o certo. Então nem sempre a repreensão pura e simples resolve a questão. De que adianta apenas repreender se nós não corrigirmos? Então a correção é mostrar o certo. Então, filho, a correção do teu pai, está atento. Ouvi, filhos, a correção do teu pai, estás atento para conheceres a prudência. Ser prudente. O que é ser prudente? Ser prudente é antever, é se antecipar ao mal, à queda, ao problema. Se eu vejo uma ilustração simples, né? Se eu vejo no chão uma casca de banana, o que a prudência me faz? Manda eu fazer o quê? Jogar no lixo, né, irmã Simone? Porque às vezes a pessoa fala assim: eu desvio da casca de banana, quer dizer que o outro que vem atrás de você cai, né? Então a prudência é aquilo que faz com que você evite o mal, tanto para você quanto para outro. Ser prudente. Isso aqui pode fazer mal. Eu vou me antever ao mal, eu vou me antecipar ao mal. Antes que ele aconteça, eu vou inferir nessa coisa.
eu vou colocar a minha mão, vou mudar o rumo. Então, correção é importante, prudência também deve ser guardada, devemos conhecer a prudência. Pois dou-vos boa. O que é doutrina, irmãos? Doutrina, ensino. Doutrina não é conhecimento. Doutrina não é sabedoria. Doutrina é ensino. Doutrina é instrução com bases naquilo que é vital para a vida, né? Eu vou doutrinar, ou seja, eu vou ensinar para que esta pessoa, este ser, esta criança, ela possa ter uma vida equilibrada, uma vida boa, uma vida íntegra. Então eu preciso ensinar, corrigir, precisamos da prudência, precisamos da doutrina e precisamos de uma coisa chamada lei. O que é uma lei? Uma lei é um ordenamento jurídico, um ordenamento que serve para reger a relação entre as pessoas e a relação do homem para com Deus também. Nós aprendemos há pouco tempo aí sobre a lei de Moisés. Então existem coisas que são doutrinas, mas existe aquilo que é lei. A lei, ela é sempre vista como algo perfeito, algo íntegro, que faz com que as pessoas tenham um comportamento que não fira nem a sua relação com o próximo, nem a sua relação com Deus, e nem sua relação consigo mesmo. Por isso é importante não deixarmos a lei. Prosseguindo, diz assim: porque eu era filho de meu pai, tenro e um único em estima diante de minha mãe, e ele ensinava-me, ele dizia-me: retém as palavras, as minhas palavras, o teu coração guarde os meus mandamentos. E que maravilha, né? Parece até uma coisa óbvia, né? Eu era filho de meu pai, obviamente, né? Mas o que ele está querendo dizer aqui? Ele está reforçando que ele tinha um pai que lhe ensinava. E seu pai lhe dizia: olha, filho, retém as minhas palavras, o teu coração guarde os mandamentos, e você vai viver. Isso aqui, irmãos, é o ponto de partida dessa palavra. Porque a gente aprende aqui a importância da educação familiar. A importância da educação dada pelo pai, que vai dizer: filho, as minhas palavras são importantes. As minhas palavras te darão vida. As minhas palavras, os meus mandamentos, te farão viver. É claro que nem todo pai tem juízo, nem toda mãe também tem. Mas o que o escritor está dizendo aqui, Salomão, ele está dizendo o seguinte: olha, se eu cheguei aonde estou, é porque eu recebi uma boa educação. Se eu cheguei aonde estou, é porque eu fui bem orientado. Se eu cheguei aonde estou, é porque meu pai me ensinava. E aí a gente aprende que nós, como pai, devemos instruir nossos filhos. E nós também não podemos perder a oportunidade de ampliar isso aqui, irmãos, para o nosso Pai, que é Deus. Ele também nos deu bom ensino. E nós precisamos seguir a sua orientação. Amém, irmãos? Muito bem. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, não te esqueça, nem se aparte das palavras da minha boca. Hoje nós temos muitos mentores, irmãos. As pessoas têm muitos fãs. Cantores, pregadores, artistas, ator, apresentador de TV.
eles conseguem colocar nas nossas palavras as suas palavras sem nós nem percebermos. De uma hora para outra nós estamos assim, fazendo assim, ai. A gente sabe muito bem quem faz isso, né? A gente acaba pronunciando palavras, repetindo, reproduzindo. Por isso que é importante nós sabermos quem estamos ouvindo. E meu objetivo aqui, irmãos, é destacar a importância de vocês que aqui estão serem doutrinados. Quem te doutrina, irmão? Quem te instrui? Quem está te norteando? Quem está te dirigindo? Quem está te orientando? Obviamente, essas palavras farão a diferença, nós vamos ver aqui depois, no procedimento lá, quando você vê o caminho, você evita ou sai dele, não entre nele, tira o teu pé do mal. É o último versículo, né? Retira o teu pé do mal. Mas nós só vamos conseguir isto se nós tivermos uma boa instrução. Lamento, porque nós temos irmãos nessa igreja, e não só nessa, mas em muitas igrejas, que nunca vão a um culto de doutrina, que nunca estão numa escola dominical, que nunca ouvem até uma mensagem, mal começa a mensagem, dá uma, não sei se tem formiga nesse banco, se é cupim mesmo, mas dá uma formigação no crente, irmão, de repente já está lá fora, já, conversando, fazendo o seu grupo social, sua articulação, né? E aí, como é que está? E o pregador está aqui falando, instruindo, pregando, e está a pessoa lá alienado, completamente distante do ensino, da doutrina da palavra. Ora, irmãos, certamente o procedimento desta pessoa está aquém, está longe de ser conforme aquele que o ensina, conforme aquele que o orienta. E nós vivemos um tempo de tanto individualismo que as pessoas fazem o que quer, como quer, na hora que quer. Eu fico até espantado, irmão, quando eu vejo o que o crente está fazendo na hora do culto, na hora da escola dominical. Quando a gente vê por aí, e a pessoa não tem vergonha nem de postar, né? Vai lá no Facebook e coloca. E eu fico, gente, onde estava o crente, meu Deus? Onde estava o crente? Tomemos cuidado, porque nós precisamos de doutrina. Amém, irmãos? Você precisa de doutrina, irmão? Eu preciso. Eu preciso de estar aqui ouvindo e falando a palavra de Deus ao mesmo tempo. Isso também me dá um refrigério, um direcionamento na minha vida. Aí diz o texto: não desampares a sabedoria, e ela te... Glória a Deus. Quer ser guardado, irmão? Não há melhor guarda do que a própria sabedoria. Ame-a e ela te guardará. Aliás, não desampare e ela te guardará. Ama e ela te conservará. Aleluia. O doutrinado, o ensinado, o que recebe a instrução, o que recebe a doutrina, o que recebe a palavra sábia, ele é um crente conservado. E aí que está, irmão. As pessoas vão falar assim, vão botar um R no final e vai dizer que é um crente conservador. Né? Quem recebe a doutrina acaba sendo conservador demais. Fica muito preso, muito amarrado à igreja, aos costumes, à forma de ser, de agir, porque até você vir à igreja te doutrina. É ou não é verdade? Você vem na igreja com qualquer roupa? Não. Obviamente que não. Não é? Até isso muda o nosso procedimento. Então, em você estar aqui, para você estar aqui, eu coloquei essa gravatinha verde, né? Listradinha, bonitinho, porque isto aqui é ensino.
O que isso aqui diz? Eu sou um obreiro, eu sou um pastor, a minha veste é diferente. Não, vocês não têm necessidade de andar assim, mas o ministério precisa andar diferente. Aí é aquela história, né? Eu estou falando do conservado e tem o que aqueles que acham a gente como conservador. E a gente está vendo aí que agora os pastores estão... Antes era o paletó, aí tiraram o paletó. Agora é a gravata. E agora estão tirando a gravata também. Teve um esses dias que ele ensinou, ele pregou e falou assim: eu prego de tênis, eu prego de calça jeans, eu prego de camisa. Isso não faz a mínima diferença. É claro que não faz a diferença em termos de palavra. Mas, vocês se lembram que Salomão, quando recebeu a rainha de Sabá, ela viu sabedoria até nas vestes daqueles moços? Vocês leram comigo, lembram? Até nos seus vestidos. Quer ver novamente? Vamos lá? 2 Reis, no capítulo 9. Ou 1 Reis, né? 1 Reis. 9 ou 10. 10. Versículo 5. Vou ler o 4 para você entender. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e a sua subida, pela qual subia a casa do Senhor, não houve espírito nela. Ele disse ao rei: não foi verdade a palavra que ouvi na minha terra, das coisas, das tuas coisas e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que vim e os meus olhos o viram. Aqui não está falando que ouviram, os meus olhos o viram. E eis que me não disseram metade, sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que eu vi. Então a sabedoria, ela não foi só ouvida, ela foi vista. Glória a Deus. Então até o nosso proceder, até a nossa forma de vestir, faz com que haja sabedoria de Deus. Ama e ela te conservará. Aí tem aquele versículo muito lindo que fala assim: a sabedoria é a coisa principal, adquire, pois a sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento, exalta e ela te, abraçando tu, ela te honrará. Versículo 9: dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Glória a Deus. Ou seja, eu gosto muito desse versículo, comparando com o versículo que está lá em Salmo 84. Vamos ver? Salmo 84. Versículo 11. Quem pode ler bem alto aí no meio da igreja? Depois eu repito aqui. (84:11) 84:11, Salmo. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo, e o Senhor dará o quê? Graça e glória. Não negará bem alguns que andam na retidão. E esse versículo de Provérbios 4:9 fala assim: dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Graça e glória. Graça e glória. São duas coisas que o Senhor dá àquele que é sábio. Graça, favor, mercê. Favor que nós não merecemos, mas Deus nos dá. Glória
fala de esplendor, brilho. Há momentos na nossa vida que Deus nos dá a sua graça. Nós precisamos muito da graça, e de muita graça de Deus. Mas há momentos também que Deus, Ele nos exalta. Ele faz com que nós brilhemos. Jesus disse: brilhe a vossa luz diante dos homens. A glória aqui não é a glória pessoal nossa. É o Senhor quem dá. É a glória de Deus na nossa vida. Amém, irmãos? Então, há momentos que você ora ao Senhor e você fica cheio da glória. Oh, glória, cheio da unção. Maravilha, fala em mistério. Fogo cai. Mas tem momentos que você só precisa de um favor de Deus. De uma graça. Senhor, tem misericórdia de mim. E às vezes a pessoa acha que a igreja tem que estar sempre no poder. Nem sempre no poder. Há momentos que as pessoas precisam da graça divina. No favor de Deus. E a sabedoria, ela traz para nós a graça e a glória. Aleluia. Glória a Deus. Então ela vai colocar na sua cabeça um diadema de graça, mas também te dará uma coroa de glória, porque você vai precisar em alguns momentos de graça e em alguns momentos de glória. Depois vem, irmãos, na minha Bíblia, esse versículo 10 até o versículo 19, é mais uma seção, é mais um parágrafo. Já mostrei isso aqui aos irmãos. As Bíblias agora vêm com a primeira letra em negrito, quando a palavra inicia um parágrafo. Então tem um parágrafo na palavra ouvir, do versículo 1, tem um parágrafo a partir do versículo 10, que termina no versículo 19, e tem um parágrafo que começa lá no versículo de número 20. Então agora, veja só como é que a orientação muda. Primeiro ele fala da instrução que ele recebeu do Pai, ele fala da importância da sabedoria, ele fala de nós não desampararmos, o que ela fará conosco, nos conservará, nos dará graça, nos dará glória, ela é a coisa principal. Agora, ela já vai mostrar a sabedoria no dia a dia, no andar, no caminhar. Olha o que diz: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os teus anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus pés, e se correres, não tropeçarás. Ou seja, a partir do momento que você aprendeu a guardar a sabedoria, a ser sábio, agora você vai andar pelo caminho da sabedoria, trilhar o caminho da sabedoria. E diz o versículo 13: pega-te a correção, não alargues, guarda, porque ela é tua vida. Agora, tome cuidado, porque nesse andar, no dia a dia, no proceder sábio, você vai ver caminhos, oportunidades, chances. E digo aos irmãos que hoje as oportunidades para errar se multiplicaram e muito, né? Porque a comunicação está muito mais eficiente, muito mais invasiva. Então antes, até um telefone era difícil ter. Você, para ter um telefone da Telerge, tinha que comprar ações da Telerge. E esperar 20 anos para ter um telefone. E quem tinha um telefone no bairro era quase... ele tem um telefone. Era assim. Ele tem um telefone. A internet, quando chegou, que era de escada, você ficava lá, caía, caía. Às vezes você deixava o dia todo conectando, aí a pessoa ligava para a tua casa: poxa, você não sai da internet não, o telefone só anda ocupado. Daí reclamava ainda, né? Agora a internet está aqui no celular, né? Qualquer lugar que você chega, qualquer criança já pergunta: tem Wi-Fi? Tem Wi-Fi? Tem Wi-Fi? Nem pergunta nada, não quer nem dar bom dia. Entrou na tua casa e pergunta logo se tem Wi-Fi, né? Isso aconteceu lá em casa, estou falando que aconteceu lá em casa. Entraram com o celular assim: tem Wi-Fi? Qual é a senha?
Mas o que é isso, gente? Falou. Ele cumprimentou ainda. O que é isso? Onde é que nós estamos? Não é? Aí a família se reúne, mas se reúne cada um com o seu quadradinho na mão. Não é? Todo mundo ali conversando. Mas está conversando com você e com os 300 ao mesmo tempo. Respondendo, mandando foto, mandando vídeo. Tá. Então nunca se teve tanta oportunidade para se entrar em caminhos tortuosos como temos hoje. O telefone, você... Antes era veio o telefone celular, aquela coisa quadrada com aqueles números verdinhos, que era um tijolo pesado demais. Agora evoluiu, você consegue colocar 4 chips num aparelho só, mas não precisa nem carregar mais. Bota aqui um fonezinho no ouvido. É muita tecnologia, irmão, muita facilidade. Por multiplicar-se a ciência, multiplicou-se também o pecado e a possibilidade do erro. Então, nós precisamos ser, eu pergunto aos irmãos, vamos ser sinceros aqui, concordem comigo, nós precisamos ser mais sábios do que antes ou menos sábios do que antes? Mais. Muito mais. Se as possibilidades de erro aumentaram, nós precisamos ser mais prudentes, nos corrigir mais, ser mais sábios. E aí vem a orientação, olha, pega-te a correção, não largue, porque ela é tua vida, irmão. Tem muita gente perdendo a vida porque não se corrige. E deixa eu falar uma coisa para você bem clara. Se você não tem capacidade de você se corrigir, alguém precisa te corrigir. Enquanto você puder, né, se autocorrigir, amém. Mas tem uma hora que você tem que ir, meu irmão, tem que procurar alguém para te ajudar. O pastor, o irmão, o pai, a mãe, né, o médico, até uma injeção se for necessário, psicólogo se for necessário, alguém vai ter que te dar um freio. Até o paciente no hospital, quando chega e fica meio violento, o que se faz com ele? O que se faz com um paciente que chega no hospital e fica meio violento? Esse dia aconteceu com uma pessoa da minha família. Foi lá para o hospital, aí passando mal, aí quando acordou, eu vou embora. E vai embora para onde, rapaz? Você está mal. Aí vai lá e amarra o sujeito. Por que amarrou? Porque ele precisa de tratamento. E ele não tem condição de ficar ali. Ele perdeu o seu próprio poder de decisão. Então alguém precisa te amarrar, se você perdeu o poder de decidir. E se você já é levado pelo vento, pelo pecado, induzido pelo caminho da tortuosidade, você precisa de um freio. Precisa da correção. Amém, irmãos? Então olha o que diz a palavra. Não entre na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos pecadores, evita-o, não passe por ele, desvia dele, passa de largo. Glória a Deus. Conselhos importantes. Não entra, evita, passa longe dele, pois não dormem se não fizerem mal. E é o que está acontecendo, irmãos. As pessoas estão prontas para te destruir. O diabo está pronto para te destruir. Aí você entra no caminho dele, ele já... agora, meu irmão, agora está preso, está amarrado. Porque o pecado escraviza. A Bíblia fala isso, né? Nós já não somos escravos do pecado. Você já foi liberto do pecado. Cuidado. Se você entrar pelo caminho mau, você vai ficar amarrado. Então evita, passa de largo, irmão. Foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém, porque come o pão da iniquidade, bebe o vinho das violências, mas, aí vem o outro lado, né, da história, a vereda dos justos é como a luz da aurora. O que é a luz da aurora? É a luz do sol, luz da manhã, quando começa o dia, o sol começa, ele desponta tão tímido, e ele vai brilhando, 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 até ser dia. Esse dia perfeito é o sol a pino, é o sol do meio-dia. Então, enquanto
você tiver sabedoria, prudência, correção, autodisciplina, a sua vereda será como luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Glória a Deus. Porque a sabedoria, ela dá graça, ela dá glória também. Então Deus vai te exaltar, se você for sábio. Prosseguindo aqui o texto. O caminho dos ímpios é como escuridão. Lindo isso, né? Nem conhece naquilo que tropeça, não sabe nem o que está fazendo, nem por onde está andando. Chega então, irmãos, a última parte do texto, já vou terminar, onde ele dá umas instruções, já não mais no proceder no dia a dia, no confronto, mas um conselho interno, um conselho para o coração, um conselho para os lábios. Aleluia. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido, não as deixa apartar dos teus olhos, guardas no meio do teu coração. Então, por ver se os irmãos estão entendendo a minha visão desse texto. A primeira parte fala da importância da sabedoria, da doutrina, da correção, fala do mandamento, fala de termos a sabedoria nos conservando, nos guardando. A segunda parte fala do confronto, a importância de termos a sabedoria para nós evitarmos as ofertas que tem lá fora. Mas agora o nosso Salomão, ele vai falar de como isso tem que ser feito aqui em nós, nos olhos, no coração. Versículo de número 22. Porque são vida para os que a acham e saúde para o seu corpo. Glória a Deus. Irmãos, como é importante isso. A santificação, a sabedoria, a instrução, não é apenas um bem espiritual, mas também é um bem para o nosso corpo. Glória a Deus. Estava ouvindo no rádio a grande incidência de sífilis, tem aumentado assustadoramente. Sífilis é uma doença venérea, transmitida principalmente pelo sexo. E diz que um dos problemas é que a pessoa que precisa se tratar quando tem sífilis, ele precisa parar de beber. E muitos homens sifilíticos, né, com essa enfermidade, não querem parar de beber, acham que, não, por que eu vou parar de beber? Toma o remédio não faz efeito. Ou seja, o pecado, a negligência, traz o quê? Males para o seu corpo. Males para o seu corpo. E aí diz o texto sagrado, porque são vida para os que a acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, meu querido irmão e irmã, você deve proceder de forma sábia lá fora, mas não se esqueça que o seu coração tem que ser guardado. É dele que procede a saída da vida. Jesus certa vez disse, o que contamina o homem não é o que entra, mas é aquilo que sai. Mas o que Jesus falou mesmo, vocês lembram? O que sai? Maus pensamentos, a ira. Vem de onde? Vem de nós mesmo. Tiago disse, de onde vem a guerra de peleja entre vós? Porventura não vem dos vossos prazeres, dos vossos deleites, aquilo que está dentro de você, guerreia dentro de você? De onde vem o mal que famigeradamente destrói as nossas vidas? Da concupiscência, que não está lá fora, está dentro de nós. Então guarde o teu coração, porque dele procede a sair da vida. Versículo 24. Desvia de ti o quê? Lá em cima é para desviar do caminho. Aqui é para desviar o quê? Desvia de ti a tortuosidade da... O que é uma boca torta, irmão?
O que é uma boca torta, irmã Leila? O que é uma boca torta, irmão? Desvia de ti a tortuosidade da boca. Tem crente que xinga até hoje, né? Boca torta, boca suja. A gente foi num passeio aí, no futebol, teve um irmão que pisaram no pé dele. Ele veio soltar: Jesus tem misericórdia! Soltou um outro negócio aí, irmão. Jesus, o que é isso? Essa boca ainda está meio torta. Mirante essa boca, crente. A sabedoria está não somente no proceder lá fora, mas no proceder aqui, ó. Eu e mim. Preciso ter sabedoria. Devido a ti a tortuosidade da boca, alonga de ti a perversidade dos lábios, os teus olhos olhem direitos. O que seria um olhar torto? Fala aí os irmãos, são inteligentes, essa igreja é inteligente. Um olhar meio torto. Um olhar malicioso, exatamente. Um olhar com segundas, terceiras e quartas e quintas intenções. É um olhar que não é um olhar direito, não é um olhar puro, não é um olhar que olha o bem, mas que olha sempre o mal, desejando o mal, ansiando o mal, malícia. Cuidado com o que você olha. Desvia de ti aquilo que for mal para os seus olhos. Jó, capítulo 31, versículo 1, me fez lembrar esse versículo agora. Tem hora que eu contextualizo a palavra, sabe, irmão? Jó 31, versículo 1. Jó, declarando a sua integridade, doentão, né? Passando pelo sofrimento, ele fala assim: olha, fiz concerto com os meus olhos. Como, pois, eu fixaria numa virgem? Amém? Então, tem que ter um concerto entre nós e os nossos olhos, entre nós e a nossa boca, entre nós e o nosso coração, entre nós e o nosso corpo. A sabedoria nos faz fazer isso. Pondera a vereda dos teus pés. Ponderar, eu gosto dessa palavra, isso me lembra de estatística, me lembra de média ponderada. A média ponderada é aquela que você dá determinado peso a cada questão, né? A cada item. Então, aquilo que você quer que seja mais importante, você coloca um peso maior, você multiplica por 4, por 5. Aquilo que você quiser dar pouca importância, você nem multiplica por nada. Então, ponderar significa dosar, significa dar o devido peso. Ponderar a vereda dos pés significa o seguinte: tem lugar que você pode ficar muito tempo, mas tem lugar que você não pode ficar muito tempo. Você tem que, tem festa que chega uma hora que o crente não cabe mais ficar, né? Você vai na festa de um parente, por consideração, aí tem que suportar, né? Tem que ter o amor. Aí daqui a pouco começa a dança, começa a brincadeira, a galhofa, e já começa talvez uma provocação. Aí o crente o que faz? Amanhã eu tenho escola dominical, tem que estar na igreja às 8h30. Dá licença, desculpa poder ter que ir embora. Pondera a vereda dos seus pés. Amém, meu irmão? Glória a Deus. E todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Então, resumidamente aqui, irmãos, olha, aqui fala de olhos, coração, corpo, boca, vereda dos pés. E por último, não declines
nem para a direita, nem para a esquerda. Aleluia. Glória a Deus. Eu me lembro de um irmão que ele se converteu e meu pai disse essa palavra para ele. O nome dele é Jorge, esposo da irmã Júlia, que já pregou aqui. Ele disse: nunca mais esqueci dessa palavra que o irmão Dutra falou para mim. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Fica aprumado. Fica firme naquilo que você foi inteirado, instruído, como disse Paulo para Timóteo. E retira o teu pé do mal. Aleluia. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor, irmãos? Pai querido e amado, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, por termos essa oportunidade rica de lermos e meditarmos a Tua palavra. Destacamos nesta noite, Pai, a importância de ser bem instruído pelo pai, pela mãe, pelo pastor, por alguém que tenha realmente condições de nos instruir, de nos direcionar, Pai. Reconhecemos, Senhor, que no nosso dia a dia, no nosso proceder, surgirão muitas oportunidades, muitas opções de desvio, mas que o Senhor possa nos dar a Tua graça, Senhor, para nós fazermos da nossa vereda como vereda dos justos, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Também nos ajuda, Pai, a nos equilibrarmos nos nossos olhos, nosso coração, nossos pés. Ó, querido Pai, para que haja verdadeiramente sabedoria em nossas vidas, nós precisamos sempre estar atentos, ouvindo a Tua palavra e colocando-a em prática. Assim, venha nos abençoar, nós te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos.